Olá, meus queridos amigos, vamos dar continuidade aí ao nosso tema. Estamos falando aí sobre a voz do deserto e vamos finalizar neste vídeo aqui este tema, tá certo? No vídeo passado eu parei onde estávamos falando sobre a dança. Então tem mais um pouquinho aqui que eu quero falar sobre a dança para passarmos para um novo assunto sobre este mesmo tema da voz do deserto, ok? Nós estamos falando da dança, que a dança, né, a maior parte da dança popular contemporânea está associada à música mundana e possui fortíssimo apelo sexual. Enquanto todas as situações, né, deveriam perguntar: o que Jesus faria em nosso lugar? O que Jesus faria hoje? Em relação a tantas músicas, a depravação, aos apelos sexuais que hoje é feito nas danças, né? As mulheres usam os seus corpos aí para chamar atenção, para se promover, né? Para se venderem, para aparecer na mídia. Isso é terrível. O que Jesus faria, né? É, eu penso, né, no meu ver, no meu analisar aqui, que o nosso Salvador, ele não abriria mão da sua razão para balançar o corpo e os seus membros segundo as batidas dos ritmos, né, dos ritmos praticado agora nos nossos tempos, nesses ritmos mundanos que está acontecendo agora. Se Jesus não fazia isso, Jesus não participava de danças, de coisas aradas assim antes, Jesus participava de festas, mas festas decentes, né? Ele participou do casamento, claro que tinha danças lá, mas não fala que Jesus dançava. Imagina se Jesus tivesse dançado, como não seria escândalo? Isso seria falado em todo mundo. Jesus não participava desse tipo de coisa. Claro que ele não ia proibir as pessoas. Jesus não tem essa obrigação de vir proibir ninguém, de falar, você não pode fazer. Quando ele estava ali no mundo, ele estava ali para ensinar os direitos, os deveres. A pessoa adere isso se quiser. É o que a Bíblia ensina hoje. Ele ensina os caminhos. A pessoa faz se quiser, né? Mas ele não está ali para proibir você, para forçar você a tomar uma atitude na marra. Não, você que tem que escolher. Ele mostra o caminho, né? Tem os dois caminhos aí. O caminho da vida e o caminho da morte. Ele fala, escolhe a vida. Aí depende da pessoa se quer ou não quer, né? Então, queridos, no nosso mundo de hoje, então, Jesus não aprovaria com certeza. Ainda mais no nosso mundo de hoje, a depravação que está, né? Antes tinha, hoje é muito, mas muito pior mesmo, pode ter certeza. Vamos ler dois textos aí. 1 João 2, verso 6, que fala assim, ó: aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Então, deve andar, né, nos caminhos corretos como Jesus andou, não na depravação que existe hoje através das músicas, da bebida, né, do querer se promover. Então, aquele que diz que anda nos caminhos de Deus, que tem Jesus no coração, que vive com Jesus, Jesus vive com ele, queridos, esse tem que andar como ele andou. Senão é simplesmente uma farsa. A pessoa tem uma imaginação que está com Deus, mas não está. É um engano. Satanás engana as pessoas dessa forma, né? Achando que tudo pode, tudo é simples. Mas isso aí alegra as pessoas, isso agrada as pessoas. Mas não agrada a Deus, não agrada o Criador. E nós temos que agradar o Criador, não as pessoas. Um texto que está no livro de Timóteo, capítulo 2, verso 12, fala assim, ó, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente. O que quer dizer piedosamente, queridos? Quem tem juízo, uma pessoa equilibrada, alguém que age com cautela, com prudência. E é assim que nós estamos fazendo hoje? É assim que os seres humanos estão fazendo? Agindo com cautela, com prudência, assim como Jesus andou? É assim? Claro que não. Claro que não. As pessoas estão deixando ser dominadas pela, pela mídia, pelo o que o mundo oferece, né? Para aparecer, para querer ser o que não é. Não tem nada de estar andando com Deus nisso. Infelizmente é isso que está acontecendo. Ok? Então nós falamos um pouco aqui da bebida, da música. Espero que você busque mais relatos sobre isso na Bíblia. Tem muitas coisas na Bíblia sobre isso que nos ensina que é proibido fazer isso, certo? Nós falamos de joias também, né? Então tem muita coisa que é proibido biblicamente hoje, né? Só que o mundo oferece. O mundo oferece, tá aí, o prato está cheio de abominações.
Mas e aí, quando Jesus voltar? Vai ser tarde demais. Nós vamos falar um pouquinho aqui se o cristão deveria jogar na loteria, o cristão deve apostar em jogos. O que você acha? Queridos, a Bíblia condena isso. Condena jogos de azar, aonde nós deveríamos usar o nosso recurso para nós e para ajudar o ser humano, ajudar o próximo como a nós mesmos. Nós jogamos dinheiro fora, milhões de dinheiro por ano é consumido para as pessoas ricas, milionárias, que já têm, os donos de loteria, de bancos, eles já têm milhões e nós ainda ajudamos esse povo a enriquecer mais ainda. E para nós não vem nada. Os seres humanos são otimistas incuráveis. Eles acreditam que têm uma boa chance de ganhar na loteria, mas que não há qualquer chance de ser morto em um acidente de trânsito. Você vê? Nós achamos que ganhamos na loteria. Apostar na loteria podemos ganhar. Uma chance em 1 bilhão, 1 trilhão. Mas não acreditamos que podemos ser mortos ou sair na rua por um acidente. Sabemos que morrem milhões de gente acidentada todos os dias, atropelada. E aí? Você já imaginou isso? Nós podemos ser mortos a qualquer momento no trânsito, atropelado, assim como podemos ganhar na loteria. Você vê? É uma chance em 1 milhão, mas pode acontecer. Mas e aí? Em 1996, a arrecadação, olha bem, há muitos anos atrás, a arrecadação total da loteria no Brasil ultrapassou a cerca de 1,6 milhões de dólares. Olha para você ver o valor. Há muitos anos atrás. Você imagina hoje como que isso não é? Eu só peguei essa estimativa aqui porque já estava numa pesquisa, então eu aproveitei para a gente não precisar demorar para fazer a pesquisa como se fosse hoje, certo? Mas, se fosse trazer para o nosso dia de hoje, seria muitos milhões, né? O valor do prêmio distribuído foi aproximadamente, sabe quantos, queridos? Olha bem, de 1,6 milhões foi distribuídos apenas 552 milhões. Olha a diferença. Para onde que foi o restante todos? Para o bolso dos donos da lotérica? Dos gerentes? E aí, é justo isso? Até o final do primeiro semestre, em 1997, as lotéricas já haviam arrecadado mais de 707 bilhões e distribuído aproximadamente apenas 242 milhões em prêmios. Estavam milionários já e distribuíram nem uma terça parte. É justo? Não é justo. Por isso que é um jogo de azar, é um jogo que não é justo, não tem uma compatibilidade digna, certo? E além disso, o que acontece com as pessoas que ganham esse tipo de jogo não é nada bom. Não é nada bom. Uma média de 146 mil é gasto todo ano em lotérica por cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos. Olha bem para você ver, foi feita uma pesquisa. Tá? Isso inclui Brasil também. Foi feito nos Estados Unidos, mas Brasil não é diferente, né? Então, a média de 146 mil é gasto todo ano por cada homem, cada mulher e criança em jogo de loteria. E não vem nada para o bolso dessa pessoa. Vai tudo para os banqueiros, tudo para os donos de lotérica, né? Os pobres gastam em loteria aproximadamente a mesma quantia que uma pessoa de classe média, mas por terem menos dinheiro, um maior percentual de seu ganho vão para a loteria. Isso faz da loteria uma forma de atividade regressiva que empobrece. A pessoa já não tem nada, aí fica gananciosamente querendo ganhar na loteria. Ganha um salário mínimo, vai lá e gasta a maioria jogando, apostando. Às vezes deixa de pagar uma dívida para apostar, achando que tem uma chance de ganhar. Uma chance em 1 milhão, 1 bilhão. E nisso toda semana. Tira da própria boca, do alimento, do vestimento da família para apostar. E aí empobrece cada vez mais em vez de adquirir alguma coisa. Uma jovem, Evelyn Adams, alcançou um feito que só ocorre em uma vez em 17 trilhões de vezes.
Ela ganhou 2 vezes na loteria em 1985 e uma vez em 1986, totalizando cerca de 5,4 milhões. Depois de gastar grande parte da fortuna em jogos de azar, ela acabou indo morar num trailer. Olha para você ver. Uma pessoa consegue ganhar 2 vezes na loteria, em tempo curto, 5,4 milhões de dólares, e acabou indo morar num trailer muito pouco tempo depois. Em jogos, um dinheiro amaldiçoado, não é um dinheiro abençoado por Deus. Queridos, uma pessoa escreveu aqui, Jeffrey Dampers, ganhou 20 milhões na loteria de Illinois. Em 1986, nascido da família pobre, ele logo procurou ajudar todos os parentes. Infelizmente, para sua cunhada e marido, a ajuda não havia sido suficiente. Ele ajudou todo mundo, mas a cunhada e o marido dela não gostaram da quantidade, queriam mais. Resolveram sequestrá-lo para exigir um resgate depois. Mas depois de alguns dias, ele foi encontrado amarrado e com um tiro na cabeça no fundo de uma van. Olha para você ver. O que esse dinheiro ganhado levou a ele? A morte. É um dinheiro amaldiçoado. Então, em vez de você ficar gastando seu dinheirinho suado em loteria, tentando ganhar o que você não vai ganhar, gaste com você. Gaste com alimentação, com roupa, com seus filhos, com a sua esposa, com você, na sua casa, pagando as suas contas, suas dívidas. A finança do mês, né? Para você ficar tranquilo. A Bíblia tem um texto que diz para nós assim, 1 Timóteo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Nós acabamos de falar, né? Que a pessoa ganhou, ajudou a família e alguns da família ainda não gostaram da ajuda, foram lá e o mataram. Olha o que o dinheiro causou. Atormentou e causou dor na família. Isso é só um relato, mas tem muitos acontecimentos sobre isso, que a pessoa ganha e vira uma discórdia na família total e geram a morte, brigas da família. Provérbios 28, verso 20 fala assim, o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O que se apressa a enriquecer. Porque riqueza não vem assim, de mão beijada. Tem que ser com suor, com trabalho digno, com as bênçãos do céu. Isso não é com a bênção do céu. Então, vai ter dor de cabeça. Jogar pode ser uma prática tão viciosa assim como as drogas. Alguns têm jogado fora todas as economias da família em cassinos, em bilhetes de casa lotérica. A maior parte dos esquemas de riquezas imediata, como as pirâmides, essas associadas a riscos indevidos, preços injustos e éticas questionáveis. Então, esses tipos de jogos, de pirâmides, tudo isso são de formas inquestionáveis, né? Questionáveis, coisas que não têm uma boa procedência, né? De enganação, roubo. Por que a vida do cristão é uma alta vocação? Por que a nossa vida tem que ser uma alta vocação? Tem que abrir mão de todas essas coisas. A própria Bíblia tem um texto que diz para nós assim, 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Como embaixadores de Jesus, nós cristãos, temos realmente uma alta vocação. João Batista ajudou a preparar um povo para a primeira vinda de Jesus. E Deus convoca seu povo hoje para viver vida santa e ajudar outros a se prepararem para a segunda vinda de Jesus.
Deus chama você para ajudar a preparar outros que não conhecem sobre o plano de salvação para o retorno de Jesus na sua segunda vinda. Querido, está muito próximo a segunda vinda de Jesus. Tudo no mundo indica. Jesus deixou em Mateus capítulo 24 ali os eventos que aconteceria, né? Os maiores eventos que aconteceria quando estivesse próximo do seu retorno. E tudo está acontecendo conforme está lá. Tudo. E já aconteceu a maioria. Falta pouquíssimos para acontecer para o retorno de Jesus. E aí, você pode ajudar alguém? Você deve ajudar alguém, é o seu dever, mas você precisa buscar a direção do céu, você precisa se preparar para ser usado pelo Espírito Santo como João Batista, deixando de lado tudo que nós comentamos aqui, desde o tema ali do vídeo 1 até o vídeo 4 que nós estamos fazendo hoje. Aí tem um pouco dos assuntos que nós viemos falando, da bebida, das vestimentas, das músicas. Temos que abandonar esse tipo de coisa para nos santificar, nos purificar, para ser usado pelo Espírito Santo e receber as bênçãos do céu. Faça isso no dia de hoje. Comece no dia de hoje e você receberá as bênçãos do céu. Em uma reunião, alguns jovens estavam discutindo o texto, não sei se você lembra aí, que está em Mateus, né? O texto que fala sobre o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Jesus diz, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, certo? Eles estavam discutindo sobre esse texto. Uma sugestão após a outra foi feita quanto ao significado do sal. Você já parou para pensar? Qual o significado do sal? Né? Que ele fala, vós sois o sal da terra. Qual o propósito seu no sal? Qual o significado? O sal serve para bastante coisa, não? O que você pode tirar do sal para você ser para outra pessoa? Então, nesse verso, o sal dá um sabor desejável. Alguns deles disseram, né? Uma pessoa falou, o sal dá um sabor desejável, né? É o tempero da comida, que legal. O outro falou, o sal preserva da decadência. Quando salga a carne, deixa bem salgada ali, né? Ela não estraga, ele preserva. Então foi duas sugestões. O sal dá um sabor desejável e o sal preserva da decadência. Outro sugeriu. Em seguida, uma menina falou uma experiência que nenhum dos outros tinham pensado. Eu acredito que nem você tinha pensado nisso ainda. Presta atenção. Aí você analisa na sua vida se você está sendo isso. Ela disse, o sal cria sede. O sal gera sede, dá sede nas pessoas. Se você é o sal da terra, queridos, todo mundo ficou em silêncio, ninguém tinha pensado nisso. Será que eu ou você já fizemos algo para as pessoas ficarem sedentas, ficarem com sede de Jesus? Se o sal cria sede, o sal gera sede. Você parou para pensar nisso? Você está sendo o sal que gera sede nas pessoas? Para que as pessoas tenham sede da água viva que é Jesus? Jesus fala, quem beber dessa água jamais terá sede. Aí ele fala, você é o sal. Então seja o sal para a pessoa, para ela ter sede de Jesus, para ela vir beber de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Se você é a luz do mundo, você tem que alumiar o caminho das pessoas por onde ela anda, mostrar a direção. Aí você também tem que ser o sal da terra, o sal para o seu próximo, que ele sinta sede de Jesus. De que maneira você pode ser esse sal? Gerar essa sede nas pessoas? Com a sua vida pessoal. Os exemplos nós demos aí, não beber o vinho, ser uma pessoa consciente, ter uma mente plena em sabedoria. Com a sua vestimenta, não ficar vestindo a roupa que chama atenção, com as danças. Nada que chama atenção mundânea, que chama atenção para você, para o seu corpo. Você tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa humilde. Você tem que ser uma pessoa religiosa, cristã de verdade, que busca a Deus na palavra de Deus, em oração. Aí você vai ter uma experiência para essa pessoa, vai ser um modelo para essa pessoa de sal verdadeiro, um sal limpo, um sal que ela vai ter sede de querer também fazer o mesmo. Deus te chama, querido, hoje, não deixe para amanhã. Seja um sal que gera sede nas pessoas, mas a sede das pessoas beber a água da vida que é Jesus, uma água que ela nunca mais terá sede. Assim como Jesus falou para aquela mulher lá no poço. Quem beber dessa água terá sede, a água do poço. Mas a água que eu der, essa
nunca mais terá sede. Para a gente finalizar esse vídeo, eu quero perguntar para você, você está disposto a ser uma solitária voz do deserto, como João? Você está disposto a ser uma solitária voz? Você não precisa ir para longe, para o deserto e para a beira dos rios, dos vales, não. Na tua cidade, na tua rua, na tua casa, para os teus parentes, para os teus amigos, na tua igreja, seja a voz do deserto, uma voz solitária, mas verdadeira, seja você verdadeiro. Não se importe com as pessoas à sua volta, o que eles estão fazendo, se estiver errado, não se importe. Seja você o verdadeiro, para que eles olhem em você e vejam o espelho. Seja um espelho para eles. Mas fale, se estiver errado, fale. Não deixe de falar, não deixe de corrigir, porque a Bíblia ensina que nós devemos exortar, aconselhar as pessoas. Não vamos proibir, mas vamos aconselhar, falar o que está errado. Se a pessoa quiser, bem, se não quiser, ela foi alertada. Seja este alerta. Querido, testemunho por meio de um piedoso estilo de vida. Nós devemos ser esse testemunho pelo meio piedoso de vida, um método simples, humilde e verdadeiro, a fim de preparar outros para a segunda vinda de Cristo. Dessa maneira nós podemos preparar as pessoas para a segunda vinda de Cristo. Que você possa ter entendido um pouco sobre o assunto que nós falamos aqui, a voz do deserto. Claro que teve vários assuntos no meio, né? Mas busque mais conhecimento sobre isso, não para só nisso não. A Bíblia é cheia, é rica sobre tudo isso que nós comentamos aqui. E que Deus possa te abençoar. Se você quiser estudar a Bíblia, nos procure. Ou procure uma igreja mais próxima de você, uma igreja adventista do sétimo dia. Uma igreja que segue os mandamentos de Deus e que prega toda a Bíblia como regra de fé. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento é válido. Não tem como usar só o Novo Testamento sem usar o Velho Testamento. Seria falso pregar só o Novo Testamento. Porque acontecimentos que tiveram lá no início também terão acontecimentos no fim igual. Vão se repetir alguns acontecimentos. Estão se repetindo. Muitos já se repetiram. E a Bíblia toda é usada como regra de fé. E a palavra de Deus fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Que Deus te abençoe e te guarda. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar os vídeos com seus amigos, seus parentes. E se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Que Deus te abençoe. Amém?